Olá, eu me chamo Nilbeane, sou aluna do 2º ADM Matutino e junto com meu colega Vitor Coutinho iremos apresentar sobre o que são falácias informais. Mas agora eu pergunto, vocês sabem o que são falácias informais? Conceituando agora o que são falácias informais. São erros de raciocínio que prejudicam um argumento por falhas na relevância ou na estrutura. Assim, em vez de problemas lógicos formais, elas ocorrem quando as premissas não se ligam corretamente à conclusão. No caso, elas não se ligam à conclusão. E muitas vezes por irrelevância, exagero ou apelo emocional, isso acaba acontecendo. As características das falácias têm como, muitas vezes, envolver um erro relacionado ao contexto em que o argumento é apresentado. Assim, acaba desviando a discussão para questões não pertinentes ou então irrelevantes. Bom, agora eu irei falar para vocês sobre o conteúdo do argumento e a estrutura do argumento. O conteúdo do argumento pode envolver erros como afirmações incorretas ou mal interpretadas, ou ainda a falta de evidências substanciais. Mas já a estrutura do argumento, ela engloba não como, por exemplo, envolver erros formais de lógica. As falácias informais, elas vão apresentar falhas na estrutura como o argumento é estruturado e apresentado. Olá, eu sou Victor Coutinho e agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de falácia. Eu queria, antes de introduzir sobre os tipos, queria relembrar vocês. Falácias são erros de raciocínio no argumento. Outro ponto, existem 12 tipos de falácia. Aqui vou iniciar a falácia de ataque pessoal, ou a de hominem. É o argumento baseado no próprio título, ao ataque pessoal. João diz que é importante comer frutas e vegetais. Eu não vejo João comendo frutas e nem vegetais. Logo, comer frutas e vegetais não é importante e nunca foi. Falácia de generalização precipitada. Argumento baseado na generalização de um mundo reduzido de casos particulares. Exemplo. Vi um português falando alto, logo todos os portugueses falam alto. Falácia de amostra não representativa. Argumento baseado na generalização de uma amostra não representativa do todo. Exemplo, os portugueses são contra a tourada, logo todos os portugueses são contra a tourada. Agora eu irei falar sobre falácias da falsa analogia. Ela tem sua definição como um argumento que compara duas situações com base em características insignificantes para a conclusão, tendo sua forma lógica como estrutura de P e como que P tem característica R, logo Q também tem característica R. Um exemplo seria: o carro da Fórmula 1 tem rodas como o meu carro. O carro da Fórmula 1 é veloz, logo o meu carro também é veloz. Agora eu vou falar sobre falácia do apelo à autoridade, que tem como definição um argumento que recorre a uma autoridade, que não é especialista no assunto discutido. Sua forma lógica: P, não especialista, disse que, logo que é verdade. Um exemplo: Cristiano Ronaldo disse que o shampoo X é o melhor do mundo. Logo, o shampoo X é o melhor do mundo. Vou falar agora sobre falácia do falso dilema. A sua definição tem como um argumento que apresenta apenas duas alternativas quando existem mais opções de resposta. Por exemplo, sua fórmula lógica: P ou Q, não P, logo Q. Um exemplo: escolhe ciências ou humanidades. Se não queres ciências, então tens que escolher humanidades. Agora eu irei falar sobre falácia de petição de princípio. Sua definição tem como um argumento em que a conclusão já se encontra nas premissas. Sua forma lógica: P, logo P. Um exemplo: as notícias são falsas. Por que muitas notícias são falsas? E aqui estou eu novamente para terminar sobre os tipos de falácia. Falácia da falsa relação causal. Argumento que se baseia em situações temporariamente simultâneas, mas que não estão relacionadas necessariamente. Exemplo:
O galo canta sempre antes de nascer do sol. Logo, o sol nasce porque o galo canta. Falácia de apelo à maioria, ad populum. Argumento baseado numa opinião generalizada ou maioritária. Exemplo, a maioria das pessoas dizem que beber leite faz bem. Logo, beber leite faz bem. Falácia de apelo à ignorância. Argumento que pretende demonstrar a verdade da conclusão só porque não foi demonstrado que ela é falsa. Os cientistas não provaram que os fantasmas não existem. Logo, os fantasmas, eles existem. Falácia do espantalho ou boneco de palha. Argumento que distorce a tese do outro, de modo a torná-la absurda e assim facilmente refutá-la. Exemplo, diz que és a favor do aborto. O aborto é a mesma coisa que homicídio. Logo, tu és a favor do homicídio. Falácia de derrapagem ou bola de neve. Como o próprio nome diz, é uma bola de neve, ou seja, é um argumento que exagera nas consequências das premissas, ou seja, ela vai embaralhando, embaralhando, embaralhando. Quando você acha que está terminando, está começando. Exemplo, se não estudares para o exame, vais tirar uma má nota. Se tirares má nota, não vais entrar na faculdade. Se não entrares na faculdade, não vais ter emprego. Se não tiveres emprego, não terás uma boa vida. Logo, se não estudares, não vai ter uma boa vida. Conclusão. Vamos recapitular tudo que nós estudamos. Falácias são erros de raciocínio no argumento. Existem 12 tipos de falácia. A maioria das falácias premissas, as frases em si, elas não têm sentido. Mas algumas até que têm um sentido ali ou outro, mas são poucos. Por isso se chamam falácias informais. Conclusão. A conclusão que podemos ter a partir desse vídeo é que as falácias informais elas vão sempre enfraquecer argumentos ao desviar a discussão para pontos irrelevantes ou a estratégias persuasivas inválidas, como ataques pessoais ou manipulação emocional. Identificar essas falácias e focar em evidências e raciocínios sólidos é essencial para manter debates claros